Se o seu objetivo é conquistar um emprego no exterior, eu recomendo que você ouça esse vídeo com muita atenção, porque tem muitas informações aqui importantes que eu tenho certeza que você ainda não pensou ou que você não sabe. E você precisa saber disso para não cair em nenhuma armadilha e não acabar frustrado com a sua busca por um trabalho no exterior. Esse vídeo é muito importante porque eu sei que quando você está buscando um trabalho no exterior, você tem aquela mentalidade de que eu vou, qualquer coisa que aparecer aí, né? É tão difícil eu conseguir uma oportunidade que qualquer coisa que aparecer eu vou pegar e não me interessa, né? Se tá fora da minha área, não me interessa se eu vou trabalhar com uma coisa ali, né? Um emprego que não tem nada a ver com o que eu sei fazer, não interessa se o emprego ele paga pouco, o que interessa é que eu vou conseguir esse sonho de trabalhar no exterior. E eu sei que essa é a mentalidade de muitas pessoas que vão, né, vão conseguir esse primeiro emprego e depois a gente vê, vão dar esse primeiro passo e depois a gente vê. O problema é que na verdade não funciona bem assim. É claro que isso vai depender de pessoa para pessoa, vai depender do seu preparo realmente, porque ir para o exterior exige também todo um preparo emocional, todo um preparo psicológico, um preparo físico aí para você realmente estar certo daquele passo que você está tomando. Mas se você já fez tudo isso e você está certo desse passo, você precisa estar atento a essas pegadinhas que a gente acaba fazendo para nós mesmos aí, sem pensar muito nas consequências. Por exemplo, eu recebo muito direct, recebo muita mensagem de pessoas falando que tal empresa quer contratar, mas eles não sabem como que funciona, eles estão perdidos, né? Como é que eles precisam fazer e tudo mais. E quando eu vejo esse tipo de mensagem, a primeira coisa que me vem na cabeça assim é: será que essa empresa realmente está querendo contratar alguém? Porque pensa só comigo, se a empresa realmente estivesse interessada no seu perfil, se a empresa realmente estivesse interessada em trazer você para ela, é lógico que eles iriam atrás dessa informação, não é mesmo? Não é você que tem que dar as informações para a empresa de como eles têm, o que eles precisam fazer para contratar você. Se eles estão interessados em você, se você realmente é um perfil que eles precisam na empresa, eles vão atrás, né? Como tudo na vida, quando a pessoa quer, né? Quando alguém realmente quer algo, essa pessoa vai atrás. Então, a empresa realmente iria atrás, né? Se ela não conhece como funciona esse processo, ela realmente iria atrás de tudo isso, ao invés de trazer para você fazer esse serviço para ela, né? Me fala o que eu preciso fazer para poder contratar você. E a gente sabe que o processo de contratar um estrangeiro não é uma coisa simples, não é uma coisa que a empresa, né, só vai ali, assina o papel e pronto. Tem muita coisa que a empresa precisa fazer. Então tem todos os encargos, tem todos os papéis que a empresa precisa assinar. E isso aí não é uma coisa que cabe a você ir atrás. É uma coisa que cabe à empresa ir atrás, porque ela vai ser responsável por tudo aquilo, ela vai ser responsável por te dar todos esses documentos. A empresa precisa saber aonde ela está se metendo, não é você que vai fazer, né, todo esse processo de pesquisa e entregar na mão deles. Aliás, as pessoas vêm, né, querem que eu dou toda essa informação, hein? É como se eu estivesse dando uma consultoria para a pessoa ir para a empresa, prestar uma consultoria para a empresa aprender como que ela faz para contratar. Então, quando eu vejo esse tipo de caso, eu realmente fico preocupada, pensando se a pessoa já pensou por esse lado, né? Será que se a empresa realmente quisesse, ela não teria ido atrás de tudo isso? Será que esse emprego realmente vale a pena? Será que essa empresa realmente está querendo te contratar? Ou ela só está atrás de uma mão de obra fácil, uma pessoa que está super motivada, uma mão de obra barata, né? Porque ela pensa assim, a pessoa está super motivada, essa pessoa, ela não vai embora, né? Porque ela quer morar aqui, então se eu der o emprego para ela, se eu der qualquer coisa para ela vai ficar aqui e ela vai fazer um bom trabalho. Então, essa é a pessoa ideal. Então é muito importante que você tenha tudo isso em mente, né? Valorize o seu trabalho, valorize a pessoa que você é. Não saia aceitando qualquer coisa, não saia aceitando esse tipo de empresa que fala para você ir atrás das informações, né? Realmente, veja se a empresa é uma empresa que está te oferecendo algo no seu nível, algo que cabe realmente ali no que você está procurando. Ele não está apenas procurando uma mão de obra fácil e barata para colocar ali para fazer qualquer coisa, fazer qualquer servicinho. Uma coisa muito importante quando você for conversar com a empresa, se a empresa realmente falou, ah, tá, quero contratar você, a empresa vai te dar um contrato de trabalho para você assinar. E é importante que você dê uma olhada nesse contrato de trabalho, veja tudo que está sendo descrito ali, né? Todas as informações ali, todos os benefícios, a remuneração, e preste muita atenção na remuneração, porque ela não pode ser inferior ao SMIC. SMIC é o salário mínimo, que é reajustado aí todos os anos. Então ela não pode ser inferior ao SMIC ou inferior à convenção coletiva. Convenção coletiva, então, é um acordo entre os trabalhadores e os sindicatos que vai se aplicar àquela determinada empresa. Então você precisa ver a empresa que você está indo ali se existe uma convenção coletiva que se aplica a essa empresa.
essa convenção coletiva, ela pode ter algumas diferenças em relação ao Código do Trabalho. Então, não pode ser inferior, sempre, né, superior ali. Então, você pode ter alguns benefícios maiores, dias de férias, dias de folga maiores, algum outro tipo de benefício que não está previsto no Código do Trabalho. E o salário também está escrito ali. Então, tem toda uma grelha, né, salarial que você precisa estar inserido ali. Então, não é porque você é estrangeiro que eles vão poder colocar um salário mais baixo e, vou ter que cotizar aqui, vou ter que pagar, né? Vou ter que gastar com você, então eu vou descontar do seu salário. Vou te dar um salário menor todo mês. Não, isso não pode. Você precisa receber o salário mínimo ali, ao menos o salário mínimo compatível com o seu cargo, compatível com a sua profissão. Também quanto às condições de trabalho, fique muito atento às condições de trabalho, né? Não é porque você é estrangeiro que você vai aceitar qualquer coisa. Eles não podem fazer o que eles quiserem com você, né? Colocar horas de trabalho aí sem remuneração, né? Horas extras aí, não pagando ali realmente o que deve ser pago. Fique muito atento. Então, por isso que antes de você assinar qualquer coisa, você precisa dar uma olhada no código de trabalho do país que você vai morar, ver se existe, né? Por exemplo, na França, como eu falei, existe a convenção coletiva. Em outros países também pode ter algo parecido que vai se aplicar. Então, veja, você precisa estar atento a todos os seus direitos, a como funciona o trabalho ali, para quando a empresa vir propor para você ali, você saber o que você pode aceitar, o que você não pode aceitar e discutir com a empresa, né? Não fique pensando nisso, né? Não é porque eu preciso do trabalho que eu vou aceitar qualquer coisa, não. Você tem o direito, né, assegurado por lei ali, dependendo do país que você vai, você tem o seu direito, você precisa se valorizar. E por que eu insisto em tudo isso? É porque a gente não vive em um mundo perfeito, né? Não é porque a gente saiu do Brasil, as pessoas, né, esse síndrome que é geralmente chamado síndrome de vira-lata, não é porque a gente saiu do Brasil que fora, no exterior, é tudo perfeito, as pessoas são perfeitas, as pessoas são honestas. Não. Existe corrupção, existe pessoas desonestas, existem empresas desonestas que vão sim procurar essas fragilidades aí, a sua vontade de querer trabalhar, a sua vontade de querer crescer, a sua vontade de querer morar no exterior. Elas sabem, as empresas têm empresas que sabem disso e elas vão exatamente atrás desses perfis aí, porque elas sabem que elas podem oferecer qualquer coisa, elas sabem que elas podem oferecer condições que elas não ofereceriam para um local ali, que o local ele não iria aceitar essas condições de trabalho, esse salário. Então existem sim pessoas, empresas que agem de má fé e que vão atrás desses perfis. Então você precisa ficar atento para você não cair em nenhuma armadilha dessa, porque se você cair, depois é bem difícil de você sair, né? O que acontece é que, como tudo, mesmo se as pessoas, né, do locais, antes de você assinar um contrato de trabalho, antes de você começar um emprego, você precisa discutir tudo que está ali no contrato, né? Discutir o seu salário, discutir os seus benefícios, porque depois que você entrou ali, fica muito mais difícil de você conseguir, né, um aumento de salário. Se você entrar com um salário muito baixo ali, vai ser muito mais difícil você conseguir chegar próximo ao salário de uma pessoa do mesmo nível que você. Então você vai acabar tendo que sair de uma empresa. Aí vem outro problema, né? Não é porque você assinou o contrato ali com a empresa, você vai pensar assim, vou assinar esse aqui mesmo, já que esse aqui que apareceu para mim, vou assinar esse contrato aqui, e depois eu mudo, né? Depois eu procuro outro emprego, procuro outra empresa, e eu mudo de empresa e pronto. Não funciona assim. Na França não funciona assim, eu tenho certeza que em outros países da Europa também não funciona assim, porque você fica ligado ao seu empregador, a pessoa que solicitou o seu visto ali, você fica ligado a esse empregador por 2 anos, por pelo menos 2 anos. Então, por pelo menos 2 anos, você precisa continuar nesse mesmo trabalho. Você não pode mudar de trabalho, porque se você mudar o seu visto, você precisa refazer todo esse processo do visto. A empresa que vai te contratar, ela vai ter que refazer tudo aquilo que a sua empresa fez, né? Todos aqueles papéis que você deu, todo o processo de aprovação da sua autorização de trabalho, tudo aquilo que você fez, você vai ter que refazer tudo de novo se você mudar de empregador com menos de 2 anos. Então, você precisa ficar com essa pessoa. Outro motivo também, né? Então, o empregador, se ele te der o visto, ele sabe que que você vai ficar ali por pelo menos 2 anos. Então, você precisa ter certeza de que o que você está fazendo ali, o que estão propondo para você, vai, né, de acordo ali com o que você está procurando, porque você vai ficar ligado com essa pessoa, com esse empregador, por pelo menos 2 anos. Depois desses 2 anos, daí você pode procurar emprego e trocar de emprego. Você tem um visto, né? Seu visto já está validado, então você realmente é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que vale a pena ficar ali no país vê o motivo de você estar ali, aí você pode renovar o seu visto, mas pensa bem, você passar por todo esse martírio, né? Ficar em uma profissão que não te corresponde, ganhar um salário que não te corresponde, ter condições de trabalho, né?
que não são as ideais durante 2 anos para então você procurar um outro trabalho. Eu acho que não é assim que funciona, né? Até porque depois no seu currículo, o que você vai colocar ali, justificar o que você fez, né? No seu trabalho anterior, explicar o que você fez, fica tudo mais complicado. Então, realmente pense com muito carinho em todas essas questões antes de assinar o contrato, antes de realmente pisar os seus pés naquela empresa e começar um trabalho. Eu fiz um outro vídeo falando sobre as coisas que você precisa tomar cuidado antes de assinar o seu contrato. Recomendo que você assista depois desse vídeo aqui, porque também vai te dar muitas outras informações aí que você precisa saber antes de você assinar o seu contrato. Como eu disse, pense muito a respeito. Você pode voltar a pensar e assinar, né, depois. Então, pense com carinho, veja todas as linhas ali, veja tudo que está escrito, se realmente faz sentido para você. E quando você tiver certeza, você assina o seu contrato. E eu espero que você tenha uma ótima experiência. Se não der certo, depois de 2 anos você pode trocar, mas é lógico que eu espero que você tenha aí uma ótima experiência. Se esse vídeo for útil para você, deixa um joinha aqui para mim e continue ligado, porque eu vou trazer muito mais vídeos sobre esse assunto aqui.